Está no ar, estourando a bolha. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai ouvir esse podcast. Nós somos Estourando a Bolha, um grupo aqui do IAG, estudantes, todos estudantes, exceto o professor, que a gente vai entrevistar hoje, Rodrigo Nemen. Eu sou o Bob e estou sempre surfando nas ondas gravitacionais. Eu sou a Flor e depois de Perdido em Marte, acho que eu também quero ir pra NASA, viu, gente? Meu nome é Ariel e o meu sonho de moleque também era ir pra NASA. Meu nome é Rodrigo e eu não tenho uma frase pronta agora. Olá a todos. Olá. Saudações. Nós vamos começar com o básico, tentar mastigar um pouco do que é astrofísica, e para isso a gente trouxe o professor que a especialidade dele é astrofísica. Não sei se sabe tudo, mas sabe muito mais que a gente. E é isso, vamos tentar destrinchar. Para isso a gente vai tentar começar bem do começo. A diferença entre astrofísica, astronomia, astrologia. A astronomia, eu vou deixar claro então desde o início, porque a astronomia e a astrofísica são ciências, tá? Ciência é uma coisa belíssima, e a astrologia não é ciência. A astrologia também comumente chamada de pseudociência, porque os astrólogos eles usam verbetes científicos, né, para tentar transvestir a astrologia com uma cara de ciência, tá? Mas não é astrologia não é ciência. Então a astronomia e a astrofísica, o grande objetivo é tentar responder as grandes perguntas que a humanidade sempre se deparou desde a sua origem, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Quem somos, qual é o nosso papel no universo. Só que fazendo isso, a astronomia faz isso, então, observando o universo, tá, com os melhores instrumentos e telescópios que nós temos. Então, nós tentamos responder essas perguntas olhando para fora do nosso planeta. Tá? E a astrofísica, tá, por que tem física no nome? Porque a astrofísica geralmente envolve um esforço um pouco mais teórico. Os astrônomos são pessoas que são mais assim, especializadas em observações, gostam mais de observar, de olhar para o universo. E os astrofísicos gostam mais de pegar essas observações e pensar nelas e usar as leis da física para entender essas coisas. Então a astronomia é mais observacional e a astrofísica é um pouquinho mais teórica. Então isso significa que a astronomia é bem mais antiga que a astrofísica, então. Sim. Mas essa separação, como muitas das separações que a gente faz na linguagem, é um pouquinho ilusória, né? Porque elas, na verdade, são quase a mesma coisa. Não dá pra saber onde termina um começa. Não dá pra... Exatamente. E astrologia... Bom, astrologia não, vamos falar um pouquinho. Astrologia, porque eu tenho muito essa conversa quando eu gosto muito de sair, tenho uma vida social, conversa. E por incrível que pareça, eu tenho uma certa vida social. Tá? Pessoa que gosta de ciência também gosta de sair, viu? Tá bom? Ok? Tá bom, então. Obrigada. Então, o que mais acontece é quando eu conheço, assim, em situações mais diversas possíveis. Por exemplo, num bar. Eu tô com amigos lá e conheço uma pessoa que não me conhece aleatoriamente e acaba recaindo, começa a faltar o assunto, daí recai, o que você faz? Olha, eu sou astrofísico. Astrólogo! Aí já pergunta do signo. Astrologia! Daí eu discretamente olho pra cima, assim, né, viro meus olhos pra cima. Se enforca mentalmente. Exatamente, eu dou aquela enforcada, daí depois eu volto e daí eu explico, olha... Não é bem assim. Não é bem assim. E tem muitas pessoas que se assustam quando fala que é astrofísica, né? Porque grande parte das pessoas não tem muita noção do que seja, né? Porque astrofísica é um nome muito forte, né? Já chegaram pra mim e falaram, isso existe? Assim, eu me senti muito humilhada naquele momento, mas acontece, gente. Não é humilhação, é que talvez isso seja um problema a nível maior no nosso país de divulgação científica. É verdade. A ciência raramente é pauta nos jornais, é pauta em qualquer coisa de grande mídia tradicional. Né? Só quando tem tipo, uma grande notícia, né, que nem... Como a descoberta das ondas gravitacionais. A gente vai chegar lá.
Mas então a astrologia, só para falar bem pouquinho, a premissa básica da astrologia é que a configuração aparente dos astros no momento do seu nascimento determina toda a sua vida e as características da sua personalidade. Que beleza, tá? né? Então, teoricamente, existem 12 personalidades possíveis. Tem 12 grandes conjuntos Estamos de personalidade. Estamos em 7 bilhões na Terra, viu, gente? 12 personalidades é pouco. E isso essa premissa básica da astrologia é facilmente refutável. Se você pensar um pouquinho de bom senso, você vai se dar conta que isso não faz nenhum sentido. E a física, ela demonstra que essa afirmação, a premissa básica da astrologia não faz nenhum sentido. Começa errado. A gente sempre Eu critica, sinto muito né? quem estiver escutando esse podcast e ler o seu horóscopo diariamente. Tá? E disse que no seu horóscopo dizia, hoje eu vou ouvir um podcast maravilhoso. Na minha opinião, a astrologia está mais assim para misticismo e uma arte do que para qualquer outra coisa. Mas no fundo, bem no fundinho, assim, bem escondidinho, a gente deve um pouquinho à existência da astronomia e em seguida da astrofísica à astrologia, tecnicamente. Ótima colocação, é verdade. A astronomia nasceu da astrologia, porque se você voltar alguns milhares de anos atrás, né, quem começou a refinar o estudo do céu e criar a primeira observação sistemática do céu eram os astrólogos, porque tinha lá o imperador, vinha pro astrólogo e perguntava, olha, o que as estrelas estão dizendo sobre o meu reino? E o cara provavelmente tinha que pensar no que ele... Inventar uma boa história, porque a cabeça do astrólogo estava em jogo, né? Só que esses primeiros astrólogos que foram os pioneiros de astronomia. Então, você está certa, Flor. Quem que ganha mais dinheiro? Astronomia ou astrólogo? Eu adoraria saber os salários dos astrólogos. O meu salário está disponível publicamente online lá, né? Pois é. Eu trabalho com o Estado. Os gurus devem ganhar dinheiro. Mas eu suspeito que esses astrólogos mais famosos assim, devem ganhar uma quantia não desprezível. Gente, pra quem nunca passou um tempinho no metrô, assim, o horóscopo passa na TV Minuto, passa na linha amarela. Tem grana por trás disso, com certeza. Bom, agora a gente começa a parte um pouquinho mais séria. Então, porque assim, a astrofísica, que é a área no qual o professor é especialista, estuda basicamente, no universo existem vários tipos de corpos, só que as estrelas são os corpos principais, assim, que são estudados. As estrelas e o que acontece com elas depois do processo de evolução estelar. E a gente queria saber um pouco mais sobre como que é como que uma estrela nasce, como que ela morre, o que ela pode se transformar, da onde vem tudo isso? Então, de fato, as estrelas, você não precisa ir muito longe para você se maravilhar com as estrelas, afinal de contas, a vida na Terra só é possível graças a essa estrela mais próxima da gente chamada de Sol. Então, as estrelas, elas são de maneira bastante simplificada. Para um geofísico saber. Uma estrela é uma grande bola de gás. É uma grande bola de fogo. Que nem o Pumba diz muito bem Rei Leão, gente. Não está muito distante da realidade isso, tá? As estrelas são grandes bolas de gás carregado, extremamente quente. E o que acontece, essas bolas, então tem um monte de gás carregado. E lá dentro da estrela, a pressão é tão grande no centro de uma estrela, tá? E no centro da estrela vira uma grande... tem as condições necessárias para você ter as reações de fusão nuclear. Então esse gás começa a colapsar, tá? Ele começa a ter cada vez aumentar a quantidade de gás numa certa região do espaço, ou seja, aumenta a densidade do gás, portanto aumenta a pressão. E num certo momento essa pressão ela é tão grande, tá? E o gás se torna tão quente lá dentro dessa bola de gás que os átomos de hidrogênio, que esse gás, a maior parte dele é feito de hidrogênio, eles começam a se fundir, tá? Ou seja, as reações de fusão nuclear. Então é a mesma coisa que acontece numa bomba uma bomba nuclear, fusão, bomba de hidrogênio, bomba H. E só que essas reações de fusão nuclear começam a liberar energia. Quando você funde dois átomos de hidrogênio, eles liberam energia através da fusão nuclear. E é isso que está acontecendo no nosso Sol e em grande parte das estrelas, complementando então a definição de que é uma estrela. Ela é uma bola de gás, geralmente esférica. Lá no seu centro, então, você tem bombas de fusão nuclear, tá? Só que essa bomba é a natureza que criou essas bombas, tá? Essas reações de fusão nuclear. E é isso que é a origem de toda essa energia e essa luz que a gente vê das estrelas. Se não fosse a luz que vem do Sol
porque gerada em última instância em reações de fusão nuclear, a temperatura na Terra seria menos 200 graus. Não seria possível É vida a na temperatura Terra. no vácuo quase ali. Né? Quase temperatura no vácuo cósmico. E professor, sobre o final da vida de uma estrela, então, tem vários cenários possíveis, assim. E como que a gente consegue explicar também simplificadamente isso? Então o que acontece é que a vida de uma estrela não é tão difícil assim de entender as etapas da vida de uma estrela, e ao contrário das etapas da vida de um ser humano, a vida de uma estrela ela é bem mais simples de se entender do que a vida de um ser humano. Porque você pode reduzir isso a um único número que determina qual que vai ser as etapas da vida de uma estrela. As estrelas, elas têm a infância, né? Tem o nascimento, tem a infância. Nasce, cresce, reproduz e morre. A reprodução já era. Né? A reprodução é um pouco mais complicada, tá? Mas elas nascem, elas crescem, têm uma vida estável de adulta e elas morrem. E o quão rápido uma estrela percorre essas diferentes etapas da sua vida, e tudo isso é determinado por somente um número, basicamente, que é a massa da estrela. Quão pesada é a estrela, essencialmente. E então o que acontece é que estrelas que são levezinhas, digamos assim, que são magrinhas, Tipo o Sol, por exemplo. tipo o Sol, por exemplo, Por incrível que pareça, gente, o nosso pequeno. Sol é magrinho, sim. magrinho comparado com outras estrelas. Sim. Isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como é que são esses passos, mas o nosso Sol, em um certo momento, ele vai acabar com o seu reservatório de hidrogênio que está sendo queimado em reações de fusão nuclear, tá? E as reações de fusão nuclear deixam hélio para trás. Só que o que vai acontecer é que ele vai acabar esse reservatório, então vai ter um núcleo que antes era de hidrogênio e agora fica hélio, porque as reações de fusão nuclear acabaram com todo o hidrogênio. E esse hélio vai começar a ser queimado num certo momento. Quando isso acontecer, vai ser liberado um monte de energia que vai fazer a estrela se expandir violentamente, tá? O Sol vai aumentar de tamanho num certo momento. Quando ele começar a queimar o hélio, ele vai aumentar violentamente de tamanho, vai engolir a Terra. Então, o fim da vida na Terra já está programado para acontecer, pessoal. Mas eu acho que o ser humano consegue antes, hein? Eu espero que sim, mas já tem nós já temos nossa prazo de validade marcado, ditado pela evolução estelar. Quando o Sol virar uma gigante vermelha, que começa mais ou menos a queimar o hélio, tá? Ele vai aumentar de tamanho, vai destruir, vai carbonizar a Terra, mas vai também engolir a Terra, porque ele vai aumentar de tamanho. Tá muito de tamanho. Vai aumentar muito de tamanho. E isso vai demorar mais uns 4 bilhões de anos até isso acontecer. Então a gente tem tempo ainda para encontrar uma nova moradia nas estrelas. A Terra, em teoria, está na metade da vida dela, então, nesse caminho. Que a Terra tem 4,3 bilhões de anos. Isso, mais ou menos metade da vida. E né, nesse processo aí que, perto do colapso da estrela, é que você começa a formar os outros átomos da tabela periódica. Exatamente. Então, nessas reações de fusão nuclear, elas vão cada vez mais deixando elementos mais complexos para trás. Primeiro, o hélio é arrebentado, o hidrogênio é arrebentado e forma hélio. Depois, o hélio é arrebentado, forma carbono. Depois, o carbono é arrebentado, forma, se não me engano, ferro. Tá? E assim por diante. Então, essa fornalha nuclear no centro das estrelas, na verdade, dá origem aos elementos da tabela periódica. Todos os elementos mais pesados que hélio e lítio na tabela periódica são produzidos nas fornalhas dentro das estrelas, o que levou, é claro, o grande astrônomo Carl Sagan a dizer que nós somos poeira das estrelas. Porque isso é literalmente verdade. Isso é cientificamente comprovado. Nós somos literalmente poeira das estrelas. Então não limpe sua casa, que ela vai virar um ser humano em seguida. Basicamente é por isso que o primeiro combustível da estrela é o hidrogênio, porque ele é tão simples, basicamente. Ele é muito, pelo fato de ser tão simples, ele é o primeiro elemento químico que foi forjado no Big Bang. Aí que eu quero ver. A origem do universo, tá? Ela formou somente 3 elementos químicos. Hidrogênio, que é o mais abundante por ser o mais simples e mais leve, tá? Hélio e lítio. Esses 3 elementos químicos da tabela periódica, que são os menos massivos da tabela periódica, são os elementos forjados na origem do universo.
todos os outros elementos da tabela periódica foram ou forjados no núcleo das estrelas, ou são elementos artificiais que têm uma vida muito curta feita em laboratório. Depois que a estrela morre, e aí o que acontece com ela? Depois que rola esse processo? Então, a morte, né? Agora vocês querem fazer uma geriatria cósmica. Geriatria cósmica. Tá. Então, a maneira como uma estrela morre depende então, desse númerozinho da massa. Se a estrela for magrinha, ela vira uma chamada anã branca. É uma estrela bem pequenininha, bem compacta, tá? E vai ficar como uma anã branca por muito tempo. Ela é uma estrelinha pequenininha, um pouco brilhante, tá? Agora, se... Mas ela continua queimando, continua... Não, ainda daí não é estável. encerra a combustão nuclear lá. Mas ela emite fótons. Emite, ela brilha. Ela brilha e vai ter um tempo de... Elas são bastante duráveis. Ela emite o que restou, na verdade. Isso, né? emite o que restou. Isso é para as estrelas magrinhas. Se a estrela for mais pesada, assim, tá? Eu não vou falar mais gordinha. Tá? Mas se ela Já for, falou. Mas se elas mais pesadas, tá? Elas chega um certo momento que elas continuam queimando esses elementos químicos lá através das fusões nucleares. E chega um momento que ela dá uma reação de fusão nuclear tão explosiva que arrebenta a estrela inteira. E nesse momento você tem uma supernova, que acontece com as estrelas mais pesadinhas, digamos assim. Então, tem dois destinos para essas estrelas mais pesadas. Uma delas é virar uma estrela de nêutrons, tá? E basicamente todos os prótons se convertem em nêutrons lá, e você tem uma grande bola de nêutrons, chamada de estrela de nêutrons. E é como se fosse um grudado com o outro mesmo. É tudo nêutron, um grudado no outro. E extremamente densa, tá? O que eu quero dizer com densa? Tá? Isso quer dizer que tem um monte de matéria empilhada numa região muito pequena do espaço. Então, se você fosse capaz de descer até uma dessas estrelas, não vai ser possível porque você vai ser esmagado pela gravidade da estrela de nêutrons. Mas se você pudesse descer até lá e pegasse, então, uma colher de chá de estrela de nêutrons, essa colherinha de chá, ela ia pesar várias toneladas. Mas se a estrela for realmente bastante, assim, pesada, tá? Ela já é obesa agora. Toneladas numa colherzinha. E mais especificamente a gente pode colocar um número nisso. Se ela tiver uma massa, tá, um pouquinho mais técnica, se ela tiver uma massa maior do que cerca de 3 vezes a massa do nosso Sol, tá, o destino vai ser mais, a geriatria cósmica vai ser mais dramática daí. Ela não vai gerar uma estrela de nêutrons, ela vai gerar um buraco negro. A vida de uma estrela, ela é ditada pela competição entre duas coisas. É um cabo de guerra entre o calor gerado é como se fosse um balão, em que é uma competição entre o calor gerado pelas reações de fusão nuclear e a gravidade que tende a fazer a estrela se espremer e se compactar. Enquanto esse cabo de guerra entre calor gerado por fusão nuclear e gravidade se manter estável, esse cabo de guerra, tá? Ambos estão puxando com a mesma força, a estrela é estável. Só que se um deles começar a ganhar, tá? Se o calor ganhar, se a fusão nuclear ganhar, a estrela vai ser arrebentada. Se a gravidade ganhar, tá? A estrela continua colapsando. Se não tiver nada que consiga impedir esse colapso gravitacional, a estrela colapsa infinitamente. E o buraco negro é isso. O buraco negro é quando não tem nada que consiga impedir esse colapso gravitacional e a estrela colapsa infinitamente até gerar um buraco negro. Isso é bonito demais. Mas basicamente é um cabo de guerra. Literalmente é um cabo... Bom, não literalmente. Mas é como se fosse um cabo de guerra. Então quer dizer mais ou menos assim que nessa força, nessa perca do cabo de guerra para a gravidade, um buraco negro não é constituído de prótons e nêutrons. Ele é constituído de algo, é como se os prótons e nêutrons se fundissem numa coisa só. Seria mais ou menos isso se fosse chutado que seria feito um buraco negro. Fundissem. Uma coisa super densa mesmo. Uma fusão de um próton que vira um líquido e vira um creme de prótons e nêutrons. É basicamente isso. Na verdade, vocês não querem se tornar astrofísicos? Eu quero. Vocês podem mudar pro curso da Flor. Aí, Vem, gente. Bem legal. Tem fismate, mas é legal.
Essa pergunta que vocês fizeram, ela a gente não sabe. A gente não sabe qual que é o estado da matéria dentro de um buraco negro. Em princípio, quando o cabo de guerra da gravidade vence, tá, e a estrela colapsa infinitamente, gerando um buraco negro, em princípio, toda a matéria que fazia parte da estrela, ela está concentrada em um único ponto no centro do buraco negro. E esse ponto tem um nomezinho chamado de singularidade. Só que esse pontinho tá fora dele, ele está protegido por uma superfície chamada de horizonte de evento. O nome não interessa. O nome técnico é horizonte de eventos, tá? Não perguntem por quê, por favor. Não, podem perguntar que eu posso responder. E tem um filme chamado, o título em inglês é Horizonte de Eventos, tá, pessoal? Um filme de terror de 1997, se eu não me Um engano. buraco negro atacando Nova York. E esse Aí o Bruce Willis vai lá e salva todo mundo. e o título do filme é Horizonte de Eventos em inglês. Em português eles mudaram o título Pra uma coisa ridícula, pra uma provavelmente. coisa Deu ridícula. uma louca em Nova York. Alguma coisa mortal. Eu não me lembro qual que é o título em português, mas em inglês é Horizonte de Eventos. É um filme com o Lawrence Fishburne, o cara do Morpheus do Matrix. Olha. E o cara do primeiro Jurassic Park. Eu não me lembro o nome do autor, mas é o protagonista do primeiro Jurassic Park. E nesse filme, se eu posso sair um pouquinho... Alerta spoiler, amiguinhos. Alerta spoiler. Não, Mas pode não vou, contar. Conta, professor, conta. Conta, a gente quer saber. Eu não ligo pro spoiler. Eu acho que é muito... Assim, o filme não faz nenhum sentido do ponto de vista científico. Assim, mas é um filme bom de terror. Eu me divirto. E eu uso nas minhas palestras esse filme para demonstrar como Hollywood pode ser horrivelmente... Não perdoa a ciência. Os filmes de Hollywood geralmente massacram a ciência. Liberdade artística total, né? Liberdade artística total. E esse filme é um ótimo exemplo de massacre científico por Hollywood. Então assistam que vocês vão se divertir. Fica a dica, mas não tem nada de ciência nesse filme. Então se eu quiser entender o que é um horizonte de eventos, não assista esse filme. Tá, beleza. Justo. Agora, saindo um pouquinho do buraco negro, se é que é possível, alguma coisa assim, buraco negro. Mas, você disse que ninguém sabe do que é formado a singularidade, como é que é a matéria lá dentro. Trazendo um pouquinho para a estrela de nêutrons, se uma colherada são algumas toneladas, vocês sabem do que é formado essa colherada? Enfim, como de é uma que estrela faz? de nêutrons? De uma estrela de nêutrons. De nêutrons. São mais nêutrons muito apertados. É isso? Sim. Poderia-se dizer que é quase como se fosse um outro estado da matéria. Porque nêutrons a gente está imerso em nêutrons. Como é que faz esses nêutrons apertarem tanto? Eu diria que é uma sopa de nêutrons ou um condensado de nêutrons. Tá? Só que é muito mais nêutrons numa certa região do espaço lá do que nós temos. A densidade é muito maior. É tipo transporte de público. Pra quem conhece o circular, gente, qualquer tipo de transporte público às 6 da tarde, baldeação Sé, linha azul, pra linha vermelha. É isso aí, é a estrela de nêutrons, só que vários nêutronzinhos juntos. Pronto. Professor, pra meio que encerrar essa primeira parte, quais que são, na sua opinião, os corpos mais bizarros do universo? A gente já falou de 2 aqui, né, que são os buracos negros e as estrelas de nêutrons, mas você teria, além desses que a gente já conversou um pouquinho, mais alguns que são intrigantes? Em primeiro lugar, então, estrelas de nêutrons e buracos negros. E a minha principal área de pesquisa são os buracos negros. Na minha opinião, os buracos negros são os corpos, ganham o campeonato de bizarrice. Os buracos negros, na minha opinião, ganham a competição cósmica de circo de horrores. E realmente, mesmo eu tendo a compreensão intelectual parcial desses objetos, a gente tem muito a aprender, mas quando eu paro para pensar intuitivamente sobre eles são muito bizarros. É apavorante até, assim. Eu fico às vezes imaginando se você tivesse numa missão tripulada, tá? E você se aproximasse de um buraco negro. Interestelar. Por exemplo, o que foi recriado no filme Interestelar. Gente, pra quem não sabe, o professor fez uma palestra sobre Interestelar. Fantástico. Podem procurar na internet depois.
é legal. É se defrontar com o coração das trevas. Os buracos negros, eles são o coração das trevas. Tem um livro desse escritor, acho que é Joseph Conrad, chamado Coração das Trevas, que eu não li, inclusive, mas os buracos negros são o coração das trevas cósmicas. Agora, outros objetos bizarros para colocar nesse círculo de horrores, nós estamos procurando eles, e provavelmente existem alguns que a gente nem sabe a respeito. Mas existem galáxias que são extremamente peculiares, tá? Que são chamadas de galáxias ativas. E essas galáxias, aí eu não estou falando de um único corpo. A galáxia é uma aglomeração, é uma ilha cósmica composta de centenas de bilhões de estrelas e planetas e por aí vai. E as galáxias ativas, que na minha opinião são corpos super bizarros do universo, e eu estudo essas galáxias. Acho que eu gosto de círculo de horrores. Essas galáxias ativas, elas têm um buraco negro supermassivo no seu centro, tá? Que está geralmente espirrando matéria. Tá? Não sai matéria de dentro do buraco negro, mas ele está criando tornados cósmicos que afetam a vida da própria galáxia. E você enxerga esses tornados criados pelo buraco negro central com nossos telescópios. Uau. Mas é como se ele pegasse a matéria de outro lugar e girasse ela e espirrasse ela. Não tá saindo dele. Basicamente isso. Quando você cai dentro de um buraco negro, por favor, faça um testamento antes de cair lá dentro, porque você nunca mais vai sair. Tá? A não ser se for o... Como é que chama o Conan. astronauta do Estelar? Não, Conan. Não é Conan o nome dele. Eu esqueci também, gente. Eu amo esse O filme, Matthew McConaughey no Interestelar, que ele consegue sair de um buraco negro. Doyle, Coyle... É o Cooper! Então, lembrando, o meu círculo de horrores cósmico aqui, ele é composto de estrelas de nêutrons, buracos negros, galáxias ativas, e por incrível que pareça, agora não me ocorre mais nada. Extremamente bizarro. Eu não sei se existe, se não existe, mas é uma curiosidade minha, acho que de muita gente. Buracos brancos, o que são? Se é que são. Então, os buracos brancos, tá, eles estão relacionados a um outro conceito de matemática, não vou dizer nem física, já vou dizer por que eu não chamo isso de física. Então, eu tenho que contar uma historinha primeiro para vocês. Oba! Então, senta que lá vem a história. Certo, então a historinha começa assim. Como é que começam as histórias de contos de fadas? Era uma vez. Era uma vez, tá? Há 100 anos atrás, tínhamos um bom senhor chamado de Albert Einstein. Vira e mexe, tá com a língua de fora aí numas fotos. Parece Que tá geralmente com essa foto clássica do Einstein com a língua de fora. E que, aliás, eu tô lendo agora, eu tô terminando de ler uma biografia do Einstein escrita por um autor chamado de Walter Isaacson, que escreveu a biografia do Steve Jobs. Eu recomendo muito essa biografia do Einstein, e eu tenho a impressão que se ele estivesse aqui com a gente saísse tomar um café, eu acho que ele não tomava bebida alcoólica. Seria uma companhia fantástica para tomar café. Ou para gravar um podcast. Porque uma das coisas que me admira, de acordo com o que eu tenho aprendido sobre o Einstein, é que ele não se levava a sério. Mas enfim, voltando então, há 100 anos atrás, esse senhor Albert Einstein, ele basicamente decifrou a enciclopédia da gravidade. Ele escreveu um manual de instruções cósmico da gravidade, e esse manual de instruções chama-se de Teoria da Relatividade Geral. É um nome que nós damos hoje em dia para essa enciclopédia de gravidade. E ele calculou, teoricamente, no papel, ele previu a existência dos buracos negros. Então, os buracos negros saíram esses atores cósmicos que, quando saíram do papel, o Einstein não acreditava nos buracos negros. Nós tivemos que esperar quase 60 anos depois do Einstein escrever esse manual de instruções para nós observarmos a manifestação cósmica dos buracos negros. E se ele tivesse ainda vivo, ele iria ser convencido, mas infelizmente ele já havia falecido quando nós começamos a observar buracos negros no universo. História parecida das ondas gravitacionais, gente. Então, os buracos brancos, eles saíram das equações. Várias criaturas exóticas saíram das equações dessa teoria de relatividade geral. Os buracos negros, e sob condições extremamente exóticas e estranhas, saíram também buracos brancos e buracos de minhoca, que são coisas que saíram das soluções matemáticas da teoria da relatividade geral de Einstein. Só que para você ter um buraco branco e ter um buraco de minhoca, eles são basicamente portais no universo. Tá? Um buraco de minhoca, ele é um portal, assim como um buraco branco,
o buraco branco seria um outro lado, digamos assim, de um buraco negro. Um buraco negro, ele atrai, tá? Ele atrai coisas, você entra e você não sai mais. E um buraco branco você sai, ele ejeta coisas, tá? De dentro do buraco branco. Então, como se fosse o outro lado de um buraco negro. Só que isso eu estou simplificando essa história. E nós não temos absolutamente nenhuma evidência de que buracos brancos e buracos de minhoca existam no universo. A não ser a matemática. A não ser nas algumas soluções extremamente exóticas. Eu preciso frisar isso para quem estiver escutando. Buracos brancos e buracos de minhoca são coisas que saem, são soluções matemáticas exóticas da teoria de Einstein, e não há nenhuma evidência que essas coisas existam no mundo real. Ao contrário dos buracos negros, que sim, eles saem da teoria de maneira natural, não exótica, porém natural, e nós observamos os buracos cotidianamente. Quer dizer, os astrofísicos observam isso aí. Ou na rua ali. De cara eu olho pro céu assim, tipo, cuidado. Ó lá. Baixa aí. Ó.